Glória a Jesus, a graça e a paz, amém? Amém. Abra sua palavra em Marcos 10, a partir do versículo 46. Traga toda a sua expectativa para a palavra de Deus nesta noite. Quantos creem que o nosso Deus é um Deus de milagres? Aleluia. Então creia e toma posse desse milagre nesta noite. Não sei qual é a sua necessidade, mas eu sei que Deus pode realizar. Marcos 10, 46. A palavra de Deus para nós diz assim: foram para Jericó quando ele, seus discípulos e uma grande multidão saíam de Jericó. Junto do caminho estava sentado um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu. Quando ouviu que era Jesus Nazareno, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que ele se calasse, mas ele gritava ainda mais: filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus parou e disse: chamai-o. Chamaram o cego, dizendo-lhe: coragem, levanta-te, ele está te chamando. Lançando de si sua capa, levantou-se de um salto e dirigiu-se a Jesus. E Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? O cego respondeu: mestre, que eu volte a ver. Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente ele recuperou a visão e foi seguindo Jesus pelo caminho. Amém. Espírito Santo de Deus, fala conosco. Vem de encontro, Senhor, com as nossas vidas. Senhor, todos os domingos nos reunimos aqui porque nós cremos no Senhor, cremos na tua palavra, cremos que tu és um Deus de milagre. Senhor, e eu estou olhando agora para a tua igreja e eu vejo muitas pessoas que necessitam de milagres, Pai. Senhor, eu te peço que os céus possam se abrir nesta noite, para que a tua igreja, Senhor, seja agraciada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. O milagre ao seu alcance. O milagre do Senhor está ao nosso alcance. O milagre do Senhor está ao seu alcance, está ao alcance da igreja, porque de fato nós servamos um Deus de milagres, um Deus que responde. E esse texto nos fala da história de um homem chamado Bartimeu, um cego. Bartimeu tinha um problema, era cego, vivia na escuridão, vivia uma vida em meio a impossibilidades, olhando com os olhos naturais. Ele vivia em meio a situações complexas, em meio a impossibilidades. Eu gosto muito de algumas curiosidades da Bíblia. E aqui neste texto aqui nós temos uma curiosidade interessante. Você sabia que o nome dele não era Bartimeu? Mas bispo, a palavra de Deus está dizendo que é Bartimeu. O que acontece é que Bar quer dizer filho, e Timeu quer dizer filho de Timeu. Então a Bíblia não, de fato, ela não narra o nome original de Bartimeu. Uma outra curiosidade é que alguns historiadores dizem que o pai de Bartimeu, alguns dizem que ele era um general de Israel. Ele foi um general que se destacou muito, prosperou, tornou-se um homem importante, tinha muitos bens. E diz a história que quando veio o imperador de Roma, confiscou todos os bens de Timeu, o pai de Bartimeu. E o texto, dizem os historiadores, que
Timeu começou a esboçar algumas resistências contra o imperador. E o imperador então enforcou Timeu. E sempre na história do povo de Israel, sempre os reis, aqueles imperadores, eles tinham o costume de enforcar. E não apenas eles enforcavam, eles também vazavam os olhos dos filhos. E ele então vazou os olhos de Bartimeu. Então, uma história muito interessante, que nos traz uma lição espiritual muito grande. Agora, se olharmos para a história deste cego, ele tinha tudo para viver uma vida de revolta. Mas este texto nos traz características impressionantes de Bartimeu, que mudou a sua vida, que levou ele a se tornar um ex-cego. Bartimeu tem características. Este acontecimento aqui, ele nos traz alguns ensinamentos para nós hoje. Eu e você que somos a igreja do Senhor. Quantos aqui são a igreja do Senhor? Primeira característica que nós podemos observarmos aqui é que Bartimeu, mesmo sendo cego, ele era um homem que tinha iniciativa. Quando ouviu que era Jesus, diz no versículo 47 que ele começou a gritar. Ele começou a gritar e não parou. Bartimeu tinha tudo para ficar choramingando. Ele tinha tudo para ficar acomodado. Mas, porém, ele não ficou. Na sua primeira oportunidade, ele começou a pedir ajuda. Ele não perdeu a sua oportunidade. Ele não perdeu o tempo da oportunidade de Deus na vida dele. E isto aqui é para nós, é para mim e você. Nós não podemos perder o tempo da oportunidade de Deus nas nossas vidas. Jesus estava passando. Jesus chega em Jericó, estava saindo. E ele então não perdeu a oportunidade. Ele teve iniciativa. Quantos de nós nesses dias precisamos de iniciativas em algumas áreas das nossas vidas? Possivelmente pessoas aqui precisam ter muitas iniciativas. E são estas iniciativas que trazem os milagres de Deus para as nossas vidas. Você crê nisso? São estas iniciativas que movem o céu sobre as nossas vidas. E nós vivemos dias em que nós precisamos sermos homens e mulheres que têm iniciativa, que não apenas fica olhando, que não apenas fica contemplando, porque Deus quer fazer, mas o Senhor quer ver iniciativas da nossa parte. Deus quer ver iniciativa na minha vida e na sua vida. E nós poderíamos aqui falar de tantas situações que nós estamos vivenciando, que nós precisamos de termos uma iniciativa. E de repente você está aqui nessa noite e tem situações na sua vida que você está protolando. É isso mesmo. Talvez tem situações na sua vida que há muito tempo você tem dito assim: eu vou resolver, vou fazer, vou tomar uma decisão. Tem muitas pessoas aqui que precisam tomar uma decisão. E eu louvo a Deus porque nesses dias nós estamos num grande mover. Nós estamos nos programando para um grande batismo. E eu vejo casais se organizando.
tendo a iniciativa. Obrigado. Iniciativa de se regularizar a sua situação perante a justiça do homem para descer as águas. Parabéns. Parabéns. Pode aplaudir o Senhor. Parabéns. Homens que tomaram a decisão de trazer segurança para sua esposa. Que tomaram a decisão de dizer, não, nós vamos casar sim. Isso é bênção para as nossas vidas. Ir até o cartório, tirar o nome é bênção. E é bênção mesmo. Porque você está agindo dentro de princípios. E princípios abrem os céus. Então eu quero profetizar sobre a sua vida e sobre a sua vida que vai tomar a decisão a partir de hoje, que os céus dos milagres de Deus possa se abrir sobre a sua casa em nome de Jesus. Pessoas que tomaram a decisão de descer as águas. Estou na igreja tanto tempo. Como é que é esse negócio de batizar? Eu vou te falar nesta noite. O batismo é uma decisão. O batismo é uma atitude, é uma confirmação, onde você está dizendo sim para Deus e não para este mundo. O batismo é uma atitude onde você está dizendo, Senhor, eu quero crucificar o meu velho homem. E eu quero, a partir de hoje, nascer de novo. Quero viver contigo, Senhor. Não quero viver esta vida aí. Porque esta vida, nesse mundo aí, não traz respaldo para a minha vida. E não traz mesmo. Então, glória a Deus também pela sua vida, que tomou a decisão de confirmar a sua vida com Jesus. E eu gostaria até de aplaudir vocês. Aleluia. Glória a Deus. E é isso mesmo. Temos que tomarmos decisões. Temos que sermos decididos. Muitos de nós conhecemos a verdade, conhecemos o que é certo, estamos olhando. Escute, pare de olhar e tenha iniciativa. Eu fico imaginando este cego à beira do caminho, porque eles avisaram para ele de Jesus. E eu fico imaginando o cego cheio de fé, dizendo assim, Ele é o Senhor, Ele é o Messias, Ele sabe que eu estou aqui. Ele sabe, então eu vou ficar quietinho, vou ficar caladinho, e Ele vai vir até aqui. Ele fez isso, irmãos? Não. Ele não perdeu o tempo da oportunidade na sua vida. Como isso é importante. Tem um velho ditado que diz assim que cavalo arriado só para na porta uma vez. Quem conhece esse ditado? É ou não é um negócio assim fabuloso? Você abrir a sua porta e você vê um cavalo arriado prontinho, manga larga. É um ditado. O que isso quer dizer? Isso aqui fala de oportunidades. Tem oportunidades que vêm até nós que nós não podemos perder. E este homem não perdeu a oportunidade. Era Jesus. Diga para esta pessoa que está do seu lado, não perca a oportunidade. Aleluia! Nosso Deus é um Deus de oportunidades. E a oportunidade de Deus está passando na minha porta e na sua porta nesses dias. Se você crê nisso, dê um glória a Deus.
E pode aplaudir o nosso Deus. Nosso Deus de milagres, amém? Segundo, Bartimeu tinha uma expectativa focada em Jesus. Quando ouviu que era Jesus o Nazareno, ele começou a gritar. Alguém o avisou, mas eu creio, eu acredito que este cego, Bartimeu, ele já conhecia Jesus. Como eu creio nisso? Não de olhos, mas alguém já havia falado antes para ele. Alguém já havia anunciado que o Nazareno, que cura, que opera milagres, que dá vista ao cego, alguém já o havia dito para ele, que ele estava em Jericó. Então ele estava focado, tinha sua expectativa focada. Isto aqui é uma realidade na minha vida e na sua vida. Nós precisamos sermos focados. Eu estou cada vez mais focado em Jesus. Eu estou cada vez mais focado, crendo que o Jesus, o Nazareno, cada dia mais está fazendo, irá fazer na sua vida, na vida desta igreja. Então nós precisamos sermos focados. Primeiramente Jesus, e depois há uma escala de valores. Mas quando nós focamos na pessoa do Senhor Jesus, Ele mesmo nos ensina a focar nas outras coisas. Porque quando você tem Jesus, você tem todas as outras coisas. Se você crê nisso, dê um glória a Deus. Então ele tinha a sua expectativa na pessoa certa. E ouvindo que era Jesus, ele começou a clamar. Ele começou a gritar. E era algo muito forte, era algo muito profundo. E então ele clamava: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E esse nome é tão poderoso que eu já posso ver pessoas sendo tocadas por ele. Quando nós clamamos, Deus responde o nosso clamor. Quando a igreja clama, Deus responde. Como por exemplo, nós temos o exemplo dos hebreus lá em Êxodo. A Bíblia diz que eles estavam sendo escravizados. E eles então começou a clamar ao Senhor. E o Senhor ouviu o clamor daquele povo que estava sendo escravizado ali no Egito. No Salmos de 34, versículo 6, a Bíblia diz assim: que clamou este aflito, e o Senhor o ouviu de todas as suas aflições. O Senhor o livrou de todas as suas aflições. Quando nós clamamos, Deus responde. Deus responde ao clamor da sua igreja. Mas há tantas revelações, tanto rema nesse texto, que uma multidão clamava por Jesus, pastora Geni. Uma multidão, era a época, estava chegando o tempo da Páscoa. E os judeus estavam subindo para Jerusalém. Havia uma multidão que clamava, que gritava. Mas aqui nós podemos ver uma particularidade. Bartimeu clamou diferente.
A sua oração foi diferente. O seu grito foi diferente. Você observou que Jesus parou? Jesus parou. Sabe por que Jesus parou? Havia um clamor muito grande na multidão. Jesus parou porque Bartimeu clamou com intensidade. Ele foi intenso. O seu grito foi um grito de fé. E é o grito de fé que abre os céus sobre as nossas vidas. É a fé que aproxima o homem de Deus. É a fé que traz a resposta. É a fé que faz toda a diferença. Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E eu fico imaginando que esse grito começou a ecoar em meio àquela multidão. E o texto diz no versículo 49 que Jesus parou. Jesus parou. Parou porque alguém o chamou com intensidade, com fé, com esperança, crendo que ele poderia restaurar a sua visão. E se nós, eu e você, eu estou pregando para pessoas que creem, se nós chamarmos por este nome com intensidade, com fé e com esperança, Ele responde sobre as nossas vidas. Mas você pode dizer: bispo, você não conhece a minha situação. Então eu vou te contar a situação de Bartimeu. Quando ele começa a gritar, quando ele começa a clamar por Jesus, muitos, a Bíblia diz, muitos chegam para ele e dizem assim: para de incomodar o mestre. Espera aí, gente. Já não basta a sua condição, já não basta a sua situação, já não basta ele não ter a sua visão, e agora ele tem a oportunidade da sua vida. E quando ele chega o momento, quando ele tem a sua oportunidade, alguns vêm até ele e dizem: não, pode parar, para de incomodar o mestre, não tem mais jeito para você. Fica imaginando, a Bíblia diz que ele parou. Não, a Bíblia não diz que ele parou, a Bíblia diz que ele continuou a chamar por esse nome que é poderoso: Jesus, 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 filho de Davi, tem compaixão de mim. O Senhor está falando para muitas pessoas aqui hoje: não pare de chamar pelo meu nome, não olhe para a circunstância, não olhe para a multidão não pode parar um clamor de fé. O teu milagre está às portas. O teu milagre está às portas. A multidão não pode parar um homem de fé. A multidão não pode parar uma mulher de fé. Não há obstáculos. A fé rompe com todos os limites, que é fé, convicção, certeza daquilo que você não está vendo. Ele não estava vendo, mas havia algo dentro do seu coração que o impulsionava a gritar cada vez mais, cada vez mais. Olha aqui, grite, chame por esse nome, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. E o Senhor Jesus vai parar diante de você e vai dizer assim: o que queres que eu te faça? Oh, como eu creio nisso, como eu creio nesse Jesus, como eu creio nesse Deus, um Deus que andou por todos os lados,
Um Deus que andou por todas as partes. Tem um texto de Atos que diz que o Senhor o ungiu com o Espírito Santo, com óleo. E o texto diz que ele andava por todos os lados, curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Esse é o Deus que eu e você sirvamos. Enche o seu coração de fé nesta noite. Eu estou pregando para você. Enche o teu coração de fé nesta noite. Esta multidão não vai te barrar. Esta multidão não vai impedir o teu milagre. Eu vou dizer mais uma vez, esta multidão não vai impedir a tua bênção de se materializar nas tuas mãos. Deus virá. Jesus virá. Como diz o relógio da provisão de Deus, não adianta e nem atrasa. Ele marca a hora certa da bênção se cumprir na minha vida e na sua vida. Então ele gritou, e Jesus parou, e Bartimeu conhecia as profecias messiânicas. Isaías 35, versículo 5 diz assim: então os olhos dos cegos serão abertos. Ele conhecia, por isso ele começou a clamar. E então Jesus manda chamar. Você pode dizer comigo: Jesus manda chamar. Chega uma hora que Jesus chama-nos. Chega uma hora que Jesus te chama. Chega uma hora que Jesus chama a igreja para experiências maiores. E no momento em que Jesus os chama, versículo 50 tem uma outra curiosidade linda. Uma outra característica deste homem. Diz assim: lançando de si a sua capa. Tinha uma capa. Ele era mendigo. E você sabe, basta sairmos nas ruas e nós vamos ver mendigos com um cobertor todo sujo e rasgado. É a sua capa. Bartimeu tinha uma capa. E quando Jesus o chamou, ele creu, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Ele deixou a sua capa. E tem muitas capas que nós precisamos deixarmos nesses dias, para que os milagres de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. Qual é a capa que você tem que deixar, para que você de um salto possa se levantar e possa ir ter com Jesus? Qual é a capa que você tem que deixar para você sair dessa condição e de um salto? O texto diz que de um salto ele se levantou. Ele se levantou imediatamente e foi ter com Jesus. Iniciativa, atitude. E então ele deixa a sua capa. E eu coloquei aqui algumas capas que nós devemos jogar fora. Como por exemplo, precisamos jogar fora a capa da tristeza. O propósito do inimigo é trazer opressão. O propósito do inimigo é trazer tristeza. Ele usa situações para trazer tristeza nas nossas vidas. Ele usa situações para oprimir pessoas. E tem muitas pessoas que estão oprimidas há tempos, por causa de uma situação,
por causa de um problema. Escute, Jesus é tão lindo, tão poderoso, que a sua graça nos basta para sermos felizes, para vivermos uma vida de alegria. Há um texto muito conhecido que diz que a alegria do Senhor é a nossa força. E Paulo estava tão empolgado em servir a Deus que ele virou certo dia e disse assim: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Depois ele aconselhando aí os filipenses, ele diz: olha, eu quero dizer algo para vocês, alegrai-vos. Depois ele voltou de novo e diz: olha, outra vez vos digo, alegrai-vos. Joga esta capa fora. Uma outra capa, a capa da decepção. Quantos não estão decepcionados? Quantos não estão no chão? Quantos não se encontram nesta situação? Talvez você está aqui nesta noite, você está com essa capa sobre a sua vida. Lança fora esta capa hoje e de um salto e vai ter com Jesus. Abre mão. Bispo, esta pessoa me decepcionou, perdoa ela. Bispo, o senhor que não sabe o que está acontecendo comigo. Meu irmão, perdoa você também e se alegra no Senhor. Uma outra capa, a capa do desânimo. Desanimado. Desanimado demais, rapaz. Tão desanimado que não tem mais reação. Tão desanimado que se colocar ele para olhar duas tartarugas, uma foge. E a outra não foge porque está sentada em cima dela. Mas aqui não tem ninguém assim. Aqui tem um povo que está fervoroso, um povo diligente, um povo livre, um povo que vai e vem, um povo que está cumprindo o propósito de Deus na sua vida. Diga para esta pessoa que está do seu lado: ânimo. 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 Sempre quando Jesus ia operar um milagre, ele chegava, eu imagino apontava o dedo e ele dizia: tem de bom ânimo. E aquilo era como um impacto no coração. Pum! Depois do ânimo ele dizia: vai, levanta-te, toma o teu leito e anda. Vai, a tua fé te curou. Porque tem muitas pessoas que estão desanimadas no seu coração. Até está conseguindo manter essa aparência aqui, mas por dentro ele está assim. E Deus quer levantar este povo. Deus quer levantar você. Deus quer que de um salto você fique de pé e vai ao encontro de Jesus, para que o propósito dele possa se cumprir na sua vida. O Senhor chega para Josué e diz: olha, Josué, dispõe-te, tem de bom ânimo, porque você fará este povo a herdar a terra prometida. Dispõe-te, porque Deus veio com esta palavra, porque ele estava chorando a morte. Ele estava chorando, ele estava pranteando. E Deus chega para ele e diz: tá bom, Moisés cumpriu o propósito. Moisés, o tempo dele aqui chegou. O chamado dele era para trazer vocês até aqui, atravessar todo esse deserto. Mas é você que vai levar esse povo
a entrar na terra da promessa. E então Deus diz para ele: tem de bom ânimo, ser forte, corajoso. E a palavra de Deus para nós nesses dias é ser forte, corajoso. Ser forte, corajoso, porque são esses que vão herdar as promessas de Deus sobre a sua vida. Aleluia! E a multidão não vai impedir os milagres de Deus nas nossas vidas. Agora olha para o teu irmão com cara de fé e diga: e não vai mesmo. Aleluia! Aleluia! E aí, conseguiu animar o teu irmão? Conseguiu? Porque se você não conseguiu, eu vou descer aí outra vez. Diga para ele: tem de bom ânimo. Levanta-te. Aleluia. A capa da revolta, a capa do fracasso, não deu certo. Querido, não deu certo uma vez, não deu certo duas vezes. Não desiste. Na terceira vez vai dar certo. Não desista. Seja indesistível. Nós, eu e você, somos um povo indesistível. Um povo que não desiste. Um povo de fé. Aleluia! 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 E somos mesmo. E somos mesmo. A capa da maldição hereditária. Ah, minha tia era solteira. Minha avó também. Minha mãe. Eu vou ficar assim. Eu vou morrer assim. Eu não vou casar. Porque quando eu olho para trás, todo mundo solteiro. Há um monte de mulher solteira. Está cancelado. Joga esta capa da maldição hereditária de lado e creia que Deus tem uma família abençoada para você, que Deus é contigo. Começa a profetizar, começa a se levantar. Tem iniciativa. Não estou te expondo não, irmão, mas normalmente estas pessoas não têm iniciativa. Eu falo é rasgado. Parou. Fulano morreu com essa enfermidade, o fulano também. Está quebrada esta maldição. Eu e você temos a nossa saúde em Cristo Jesus. Está quebrado. Somos saudáveis. Apropriamos. Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. E pronto. Vamos profetizar. Vamos tomar posse. Vamos ter iniciativa. Qual que é a iniciativa? Liberar a palavra. Qual que é a iniciativa? Se levantar, começar a falar, começar a ver. Eu já estou vendo a minha cura, estou vendo, olha só como eu estou ficando restaurado. Estou vendo a minha Rebeca, eu estou vendo já o meu Isaac, aleluia, eu já posso ver.
Minha família foi uma pobreza. Mas que povo pobre de marré. Rico, porque o nosso Deus é rico. Aleluia, nós somos prósperos, vamos ficar prósperos. Aleluia. Para trás é um caos, mas para frente é uma glória. Eu e você, nós estamos com a oportunidade de mudar a história das nossas famílias. Receba esta palavra na tua vida, porque eu sou um profeta na tua vida, meu irmão. Receba esta palavra, porque Deus está fazendo nesses dias. Não converte de jeito nenhum. Oh, mulherzinha dura. Oh, homem. Oh, homem do coração duro. Oh, homem torto. Oh, pau torto. Pois eu vou lhe dizer, não há pau torto que o carpinteiro de Israel não venha endireitar. Pode aplaudir Jesus. Pode aplaudir Jesus. Quer ter mais convicção? Você quer uma pessoa que era mais pau torto que você? Eu sou o principal deles. Eu era um pau torto, gente. A minha mãe falava que a minha... Mãe, só falava que a minha cinza era torta. Pois Jesus endireitou até a cinza. E hoje eu estou aqui para glorificar o Senhor em nome de Jesus. Pode aplaudir Jesus, pode aplaudir. Bispo, está demorando demais. Porque eu sei, né? Calma, querido, Deus está fazendo em algum lugar aí. Deus está movendo aí. Mas a graça dele te sustenta. Então vamos jogar fora esta capa da maldição hereditária, porque hoje nós temos uma nova vida em Cristo Jesus. Ele levou sobre si todas as nossas maldições. Quarto e último, né? Para nós encerrarmos. A transparência de Bartimeu conforme a sua necessidade. Qual é a sua necessidade? Pergunte para esta pessoa aí, qual é a sua necessidade? Agora olhe para mim. Jesus parou. Jesus se posicionou. Jesus mandou chamá-lo. Quais foram aqueles que chamaram Bartimeu? Olha aqui para mim. Pode ser que foram os discípulos, mas pode ser que foram aqueles que o disseram: cala-te. Porque Deus é mistério. Deus muitas vezes pega aquilo que é circunstância para trazer honra, para trazer glória. Talvez aquilo que hoje tem sido circunstância na sua vida vai redundar em grande peso de glória. Eles voltaram, parou, a multidão parou.
Parou todo mundo. Por causa de um homem. Talvez você está aqui nesta noite, de repente você está dizendo, mas será possível? Pois eu vou te dizer, os céus param nesta noite por você. Parou. E então trouxeram ele e Jesus lhe perguntou: que queres que eu te faça? Parece até brincadeira, né? Jesus sabia. Jesus sabia. Sabia na sua visão, porque ele era Deus, e também agora literalmente. Mas Jesus faz uma pergunta para ele: que queres que eu te faça? Uau! E ele então diz: mestre, que quer dizer Rabone. Rabone. Poucas vezes alguém teve essa expressão. Essa é uma das maiores expressões que alguém podia chamar alguém em Israel. Era o maior grau. E ele diz: Rabone, Rabone, mestre, que eu volte a ver. Ele já havia enxergado. Que eu volte a ver. E a Bíblia diz, você pode dar um glória a Deus por isso, que Jesus então chega para ele e diz: vai, porque a tua fé te salvou. O milagre aconteceu. A glória se manifestou. O Messias veio. O Nazareno. E diz: olha, pode ir. Qual é o teu milagre? Qual é o teu milagre? Qual é a tua necessidade? O nosso Deus é um Deus de milagres. Que é milagre aquilo que o homem não pode fazer. E eu finalizo. Então Bartimeu seguia Jesus pelo caminho. Você já observou que como tem muitas pessoas que buscam o Senhor nos momentos de aflições? Você observou que há um grande número de pessoas que buscam Jesus somente em busca do milagre, da bênção? Mas eu vejo uma outra característica que, para mim, é a principal. Ele não quis só a bênção. Ele quis o abençoador também. Ele não deixou, ele continuou seguindo. Com certeza, ele continuou seguindo Jesus, dizendo assim: aquele que me trouxe a visão novamente, pode fazer todas as coisas na minha vida. Olha aqui para mim. Deus não tem apenas este milagre, esta bênção para você. Deus tem muitos milagres para operar nas nossas vidas. De forma, irmão, que
Não faça da sua bênção a maldição. Faça da sua bênção outra bênção. Segue Jesus. Fica firme na presença do Senhor. E agora eu quero que você fique de pé. Eu preciso de um milagre. Quantos recebem esta palavra na tua vida? O Deus de milagre está aqui nesta noite. Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu santo nome. Santo, 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 santo é o Senhor. Digno, 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 digno de receber toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda adoração. Oh, irmãos, estamos vivendo o tempo da oportunidade. Estamos vivendo o tempo da oportunidade nas nossas vidas. Jesus está passando. Jesus está passando nesses dias. O Messias está passando. Jesus o Nazareno está passando. E Ele estende a sua mão. Toca nesta noite. Toca nesta noite. Toca nesta noite, Senhor. Toca nesta noite. Espírito Santo de Deus. Cheira candaraba xarabalabas. Aleluia. Mestre, eu preciso de um milagre. Rabone. Rabone. Forma minha vida, meu estado. Que eu volte a ver. Que eu volte a ver. Porque eu não vejo a luz do dia. Estou tentando sepultar minha alegria. Rabone. Quero ver meus sonhos cancelados. Rabone. Lázaro ouviu a sua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Clame pelo seu milagre. Mestre, eu Clame, preciso clame. de um milagre. Senhor, nós oramos. Senhor, eu oro agora. Transforma minha vida, meu estado. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia. Eu Estou creio. tentando sepultar minha alegria. Eu creio. Tentando ver meus sonhos cancelados. Eu creio, Jesus. Começa a ministrar. Ouviu a sua voz. Começa a ministrar Quando aquela milagres. pedra removeu. Toca, Espírito Depois de Santo. 4 dias ele reviveu. Toca, Deus. Mestre, não Toca, há outro Senhor. que possa fazer aquilo que só o teu nome tem Toca, todo Deus. poder. Liberta, Senhor. Muda a história. Transforme a minha fé. Oh, eu quero ver,
Senhor. Eu quero ver. Usa minha história. Diga o que você quer ver. Meus sonhos, transforma minha vida. Diga o que você quer ver. Bartimeu diz: eu quero ver. Diga: eu quero ver. Quero ver, Senhor, a conversão da minha casa, Pai. Eu quero ver a conversão da minha esposa, do meu esposo. Eu quero ver a minha família restaurada. Eu quero ver, Senhor, a minha vida espiritual restaurada. Eu quero ver, Senhor, a cura desta enfermidade. Coloque as mãos agora. Se você está convivendo nesses dias com uma enfermidade, começa a dizer agora: eu quero ver a minha cura, Senhor. Eu quero ver. E o Senhor Jesus, o Nazareno, está passando para te curar. Para te curar. Está havendo cura agora. O milagre da restauração física. Cura agora, Senhor, cura. Cura, Senhor Jesus. Foi pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Foi que nós fomos curados, Pai. Cura, Senhor. Que milagres comecem a acontecer agora. Eu oro por milagres agora. Milagre da restauração física. Senhor, assim como Bartimeu, ele não podia ver, e houve cura. Cura os corações, Pai. Corações endurecidos. Corações, Senhor, que estão angustiados. Cura. Tira esta mágoa. Tira esta tristeza. Jesus, Jesus, Jesus. Nesse nome há poder. Arranca, arranca. Oh, rabacala machanda, rabacala bachanda, rabá. Oh, rabacanta, rabachanda, rabalava. Toca no coração desse filho. Oh, eu quero ver o milagre da salvação, Pai. Milagre da salvação. Aleluia. Arranca toda a frustração. Lançamos fora agora a capa da frustração. Oh, meu irmão, minha irmã, talvez não deu certo. Talvez pela primeira vez não deu certo. Mas o nosso Deus é um Deus de oportunidade. Nosso Deus é um Deus de oportunidade. Um Deus que atenta para o nosso clamor, para as nossas aflições. Ei, Ele conhece a sua vida. Ele pode te libertar. Ele pode te libertar.